Olá, boa noite. As eleições deste ano marcaram a história da democracia brasileira. Houve muita polarização, debates calorosos, manifestações populares e a maior renovação do Congresso desde a redemocratização do país. Faz tempo que o brasileiro anda insatisfeito com a administração do Brasil. Os escândalos políticos, as investigações, tudo isso causou esse incômodo. E movidos por uma grande insatisfação com a forma de se fazer política no país, o eleitor mudou completamente as peças do tabuleiro na expectativa de um Brasil melhor. O Realidade em Pauta está no ar. Em 2016, um mar revolto derrubou a presidente Dilma Rousseff. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, renunciou ao cargo logo depois de ter sido alvo de investigações. O Brasil viu pela primeira vez um presidente da República ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República, ainda no exercício do cargo, mas que foi salvo pelo parlamento. A Operação Lava Jato, que segue a todo vapor, desvendando ações encobertas de políticos, sem falar na onda de protestos populares que persiste ferozmente contra o mal que assola a República Federativa do Brasil, a corrupção. A Avenida Paulista é um lugar emblemático em São Paulo. Aqui já aconteceram várias manifestações de diferentes posicionamentos políticos. Foi daqui que o Brasil escutou a voz de quem pediu por uma renovação política. E a renovação realmente aconteceu. Na comparação com anos anteriores, esta foi a maior renovação da história do Brasil, desde a sua redemocratização. Entre os anos de 94 e 2002, o índice de renovação foi de 36%. Na eleição seguinte, que aconteceu em 2006, a renovação subiu um pouco e chegou aos 38%. 2010 e 2014 também ficaram na média dos 38%. Mas neste ano, a renovação bateu o recorde, chegou a 47,3%. De um lado, você pode perceber a transformação partidária. Me parece que os partidos já não são mais considerados como eram antigamente. Os partidos, me parece, gozarem cada vez menos de credibilidade, onde, por um lado, você tem a dificuldade da confiança do eleitor, mas, por outro, você tem um espaço para novos partidos, por mais que não tenham longas histórias. A renovação, quando chega no Legislativo, se dilui numa multidão de partidos. Na Câmara dos Deputados, cerca de 30 legendas ocuparam cadeiras na Casa Menor do Legislativo. Em 2014, o Partido dos Trabalhadores tinha 64 deputados. Este ano, o partido sofreu uma redução no número de parlamentares e conta agora com 56 deputados. Mesmo assim, continua com a maior bancada da Câmara. Em seguida, o partido com maior representatividade é o PSL. O partido possui 52 deputados. Na última eleição, o PSL tinha apenas uma cadeira na Câmara. Depois, os partidos com maior número de representantes são o Partido Progressista, com 37 deputados, o MDB, com 34, e o PSDB, com 29 parlamentares. Dos 513 eleitos, 243 estão no primeiro mandato. A renovação política refletiu na carreira de parlamentares que tinham mais de 50 anos de serviço, e muitos nomes da velha guarda foram varridos da casa. Esse espaço foi ocupado por gente nova na política e gente nova pela idade também. 28 deputados eleitos têm menos de 30 anos. Outro ângulo da renovação, e que me parece que é um ângulo muito importante, é tentar perceber se as pessoas escolheram novas pessoas para ter novas pessoas ou se elas rejeitaram os antigos. Se a escolha popular foi pela rejeição completa, e aí essa renovação talvez não encontre a mesma expectativa que a sociedade tem. Porque imagina, se eu voto para excluir as pessoas, eu conquistei meu objetivo excluindo. Mas será que essas novas pessoas têm os atributos que eu gostaria? E um fato interessante é que as eleições, elas colocaram para os partidos políticos assim, que é preciso renovar. A estrutura dos partidos políticos é muito fechada.
os partidos tradicionais é muito difícil sair um candidato novo. Então, as eleições elas são um recado para os partidos, né, que eles não conseguiram se renovar, né, e aqueles partidos que conseguiram apresentar candidatos renovados, novos, eles conseguiram um bom resultado. Nesta eleição, a primeira indígena foi eleita. Houve um aumento no número de parlamentares negros, que chega agora a 125 deputados. E um crescimento também no número de mulheres, que somam 77 deputadas. No Senado, a renovação também foi significativa. Dos 32 senadores que tentaram a reeleição, apenas 8 conquistaram lugares na Câmara Alta do Congresso Nacional. Nesta eleição, o MDB continua com a maior bancada no Senado, mesmo depois de perder 6 senadores. A segunda maior bancada é a do PSDB, com 8 senadores. Das 54 vagas, 46 foram ocupadas por novos nomes. Esse resultado indica que o Senado teve 85% de renovação, a maior desde a redemocratização do país. E aqui dentro do estúdio eu tenho a honra de receber mais uma vez Vinícius do Vale. Ele é mestre e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo, a USP, graduado em ciências sociais na mesma instituição. É pesquisador no Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania e tem experiência nas áreas de comportamento eleitoral, política brasileira e pensamento social brasileiro. Vinícius, muito obrigado pela sua colaboração mais uma vez aqui no Realidade em Pauta. Eu que agradeço o convite, é ótimo estar aqui de novo, estou sempre à disposição de vocês. Vinícius, olha só, a gente então está aqui hoje para discutir um pouco sobre essa renovação no Congresso Nacional, agora já passadas as eleições completamente, com a escolha do presidente da República, e a gente volta a falar então sobre o que aconteceu no primeiro turno, porque lá no primeiro turno a gente teve a definição do Congresso Nacional com mudanças significativas. Uma delas é essa, né? A maior renovação dentro da Câmara de que se tem notícia nos últimos anos. Exatamente, a taxa de renovação ela foi muito alta. A gente também tem um Congresso que é mais representativo. Isso é uma boa notícia para quem quer um Congresso que represente a sociedade. A gente também teve uma reconfiguração no campo da direita, com a queda de uma direita tradicional e o surgimento de uma nova direita que está agora representada no Congresso. Claro. Quando você fala a direita tradicional e uma nova direita, o que são esses dois termos? Basicamente, se a gente for pensar numa direita tradicional, a gente poderia dizer o PSDB, setores do MDB, antigo PMDB, e a nova direita ela se manifesta principalmente pela figura agora de um partido que cresceu muito, que é o PSL, que é o partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. Aliás, Vinícius, esse é um ponto que chama bastante atenção, porque o PSL do Jair Bolsonaro era considerado o que a gente chama de partido nanico, né? Exatamente. Nanico porque tinha pouquíssima representação. Em 2014, o PSL elegeu um único deputado federal. Ao longo dos anos seguintes, aumentou essa representação, chegou a ter 8. Então, quando o brasileiro foi para as urnas no primeiro turno, havia 8 candidatos, 8 deputados federais do PSL. Passado o primeiro turno, o PSL chegou aos 52 deputados. Foi um crescimento extraordinário. Crescimento vertiginoso, não só na Câmara Federal, mas também nas câmaras estaduais, nas assembleias legislativas dos estados. Foi um partido que cresceu muito, foi o grande beneficiado dessas eleições, com certeza. Sim. Você falou sobre representatividade na Câmara, né? Sobretudo na Câmara dos Deputados, e a gente também tem agora um número maior de partidos dentro da Câmara, né? Parece até um contraposto daquela medida que já foi implementada, que já está em vigor, que é a medida para conter o aumento do número de partidos no Brasil. Mas aí a gente tem no Congresso agora mais partidos do que a gente tem na atual legislatura. Sim, agora são 30 partidos que estão no Congresso Nacional. Com isso a gente tem o Congresso mais dividido, mais fragmentado de todo o mundo, talvez da história da República Parlamentar, né? É um caso bem díspare, esse caso brasileiro. E isso traz bastante desafios para o novo presidente. Traz desafios para o presidente, mas como é que se analisa isso do ponto de vista da democracia? Ter 30 partidos representados no Congresso Nacional é algo bom? Para a governabilidade não é algo bom. Agora, em termos de representatividade,
algumas pessoas poderiam argumentar que sim, né? Que não é o caso da gente ter 30 ideologias políticas diferentes no Brasil, mas temos diferentes grupos que conseguem representação. Nesse sentido, poderiam dizer que é bom para a representatividade, mas para a governabilidade isso traz um desafio enorme. Quando a gente fala muito sobre governabilidade, esse foi um tema muito falado ao longo da campanha eleitoral. Define para a gente, Vinícius, o que é governabilidade? Governabilidade é a capacidade que o presidente tem de aprovar suas leis, de aprovar suas medidas, as políticas públicas que ele quer implementar na sociedade. E para isso, a gente tem principalmente dois tipos, dois caminhos. Um deles é a partir de leis ordinárias, que você precisa de 50% dos deputados e mais um. E o outro é a partir de emendas constitucionais, que é preciso de 3/5 do Congresso Nacional. Então, para o novo presidente conseguir esses dois índices vai ser um desafio, porque o partido dele, que é um dos maiores partidos, o segundo maior partido da Câmara dos Deputados, tem apenas 10% da Câmara. Quer dizer, é preciso se juntar um bom número de outros partidos para se chegar aos 50% necessários para as leis normais e quase 70% e mais de 60% para uma mudança constitucional. Exatamente. Mudanças constitucionais são muito comuns na nossa política, né? A gente já tem 105 emendas na nossa Constituição e várias outras que estão pendentes aí para serem aprovadas. Esse é um movimento considerado aceitável para a democracia, Vinícius, ou é porque a nossa ainda é muito recente, que a gente ainda tem essa necessidade sempre frequente de fazer reformas pontuais no texto constitucional? A nossa democracia é muito recente, ela optou, nossa Constituição, por ser uma Constituição que ela abrange vários temas, vários tópicos, né? Então ela é uma Constituição muito grande também, né? Se a gente for comparar com a Constituição dos Estados Unidos, a nossa é muito maior, né? Mesmo sendo muito recente. Hoje ela é muito maior do que ela foi na época da sua promulgação, né? Por conta dessas várias emendas que ela sofreu. Isso é um arranjo institucional que o Brasil arranjou, isso não significa que a gente seja menos democrático ou mais democrático, mas foi o tipo de arranjo que a gente fez no nosso pacto que estabeleceu a nova república. Não é bom nem é ruim, é só uma característica. Essa característica ela implica que para os governos eles conseguirem implementar suas medidas, boa parte das coisas que eles querem fazer, eles têm que passar por emendas constitucionais, porque muitas políticas públicas e muitas diretrizes de políticas públicas, elas estão constitucionalizadas. Então, o governo ele precisa alterar leis e alterar, muitas vezes, a Constituição para colocar as suas medidas. Política e economia sempre caminham juntos. Por isso que a renovação que ocorreu nas casas legislativas do nosso país também traz reflexos para a atividade econômica do Brasil. As eleições deste ano foram como um tsunami eleitoral. O Congresso Nacional passou por várias mudanças. De um lado, os partidos menores ganharam mais espaço no Congresso. Do outro, as bancadas das grandes legendas diminuíram. Foi uma verdadeira quebra de paradigmas. Samuel Emílio é estudante universitário. Ele faz parte do grupo de eleitores que pediu por uma renovação no Congresso. Fomos até São Paulo para conversar sobre política com o Samuel, saber o que ele achou dos resultados das urnas e se, na opinião dele, a renovação muito além dos números vai realmente acontecer. Para a gente, a renovação no Congresso, ela aumentou no que diz respeito à renovação de pessoas, né? Então, trocaram-se as pessoas, mas a gente está com bastante receio de que as práticas e os princípios continuem os mesmos. Mas, de certa forma, eu acho que a gente precisa qualificar um pouco mais essa renovação. A gente precisa se preocupar com o histórico dessas pessoas, né? O que elas estão fazendo na sociedade civil antes de se proporem a serem deputadas, né? Eu acho que cair lá de paraquedas também é bem arriscado. Então, acho que faz sentido eleger gente nova, mas gente com histórico de compromisso com a sociedade civil, né? Para Samuel, a necessidade de renovação surgiu da ideia de ampliar o debate político e aumentar a representatividade do eleitor. Mas diante dos resultados desta eleição, apesar de novos nomes e partidos ganharem espaços, a polarização preocupa o estudante. Hoje, a gente sente que essa representatividade começa a aumentar, mas a polarização se fortaleceu também, o que é uma armadilha. Nesse momento,
que a gente elege um Congresso tão polarizado, é provável que nesses próximos 4 anos a gente tenha muita dificuldade de convergir as ideias lá dentro. E a gente vai precisar de pessoas que estejam dispostas não a estar no centro, mas dispostas a fortalecer o diálogo, a promover a interação entre essas pessoas tão diferentes que estão lá dentro, né? A diversidade de opiniões e interesses já é marca no Congresso. O Brasil acompanhou vários embates calorosos no Legislativo. Está encerrada a sessão e não tem som enquanto não sentar a presença da mesa. E essa mesma polarização refletiu nas urnas. Este cientista político ressalta também que a polarização deve estar debaixo do interesse geral do país. Segundo ele, vai ser necessário mudar, além de partidos e parlamentares, a forma de se fazer política. Se pensarmos em uma renovação no jeito de se fazer a política, então assim, haverá, pelo menos por algum tempo, haverá alguma mudança, porque a forma como as coalizões de governo estavam sendo feitas, como a partilha dos ministérios, como a questão do que a gente chama de capitalismo de laços, né, entre o Estado e as grandes empresas, principalmente as grandes empreiteiras que foram agora que sofreram bastante com a Lava Jato. Então, esse modo de fazer a política, assim, ele precisa mudar, porque as condições não são mais as mesmas, até pela boa atuação da justiça. Então, é saudável ouvir os candidatos falando que querem criar um ministério técnico com menos indicação política, né, e de se pensar mais no interesse público do que nos interesses privados. A grande questão é saber o quanto esse discurso vai para a prática, porque não é sempre assim. Poucas pessoas conhecem realmente como o Congresso Nacional funciona, como as comissões funcionam, como as negociações são feitas ali dentro. Tá? Tem projetos que ficam em pauta ali por anos, que ficam esperando a votação. E tem projetos que são votados rapidamente. Né? Por que isso é feito? Porque tem interesses, porque tem negociações. Então, os políticos não deixam de ter interesses, eles representam interesses também. E daí precisa ver como esse jogo vai ser jogado, onde as regras não são claras para a população. Samuel, a gente estava conversando também sobre essa coisa de você ter renovado a sua esperança diante dessa renovação que houve no Congresso. Como que é isso? Hoje eu estou ficando muito feliz com isso, na verdade, né? Jovens sendo eleitos estão resgatando a minha esperança na política também, né? Porque o que a gente vê nas ruas é descrença. Ninguém está afim de se envolver com política. Mas agora que tem combustível chegando, oxigênio naquele lugar, o pessoal está olhando e falando, poxa, me parece que agora a gente tem uma luz. Não sei o que vai acontecer, vamos esperar esses 4 anos, acompanhar de perto, mas me parece que é uma fonte de luz para quem tinha ódio da política e agora está começando a se aproximar dela de novo. O Brasil é conhecido pela sua diversidade. No Congresso Nacional, todas as diferenças devem estar representadas, independente do gênero, etnia, nível de escolaridade e idade. As regras do jogo eleitoral vão ser definidas em janeiro do ano que vem. E mesmo assim, vão estar passivas a várias mudanças. Se ficar um grande legado em matéria de gestão, nós dependeremos dos eleitos, mas eu penso que o melhor modelo é, por que não, continuar participando? A participação da sociedade não é só no voto, nem na campanha. Essa é a menor parte da democracia. Uma eleição não tem um fim em si mesmo. O fim dela é promover o acesso da população ao governo. E agora nós temos esses 4 anos, ou 8 anos, no caso dos senadores, todo esse período para poder atuar também. Por que não fiscalizar? Por que não acompanhar? E, eventualmente, aprender a ser mais tolerantes e entender o nosso papel. Não o nosso papel numa ideia de torcida, mas de adesão àquele projeto político e de conhecimento. Então, eu acho que uma boa forma de um bom legado que essa eleição pode deixar é chamar a atenção para que nós continuemos participando, não apenas na campanha e no voto, mas também na execução do mandato e na sua fiscalização. É muito importante esse controle social, mas que nós também aprendemos a lidar com as diferenças e sejamos mais tolerantes para que a gente tenha novas eleições com mais
paz e de alguma maneira respeitando muito mais uns aos outros. E eu continuo a conversa aqui com o Vinícius do Vale, doutor em ciência política, que faz essas análises junto com a gente hoje. Vinícius, a gente falou bastante sobre a renovação na Câmara dos Deputados, a gente diz que a Câmara é a casa do povo sempre, mas no Senado, a Câmara Alta, no Parlamento Brasileiro, a gente teve uma renovação também bastante expressiva. No Senado, a gente sempre tem uma eleição, numa eleição a gente escolhe um senador, na outra a gente escolhe 2. Neste ano foram 2 senadores escolhidos e mostrou uma insatisfação muito grande do eleitor, porque nomes tradicionalíssimos dentro do Senado brasileiro ficaram de fora. De todos que tentaram reeleição, 8 apenas conseguiram. Exatamente, esse é um número muito pequeno, né? O senador ele é sempre uma figura muito popular no estado da sua origem, né? E isso mostra que o brasileiro estava bastante insatisfeito com os seus políticos, seus representantes até então. O eleitor brasileiro, ele optou em várias regiões do Brasil por nomes novos, alguns inclusive desconhecidos, né? São chamados outsiders, né? Não são da política, mas se envolveram com a política com aquele discurso de que quero fazer diferente do habitual. Você acha que o eleitor brasileiro vai cumprir o papel que lhe cabe também de agora, nos próximos 4 anos, fiscalizar o trabalho desses que ele escolheu colocar lá? Olha, a gente espera que sim, né? A sociedade ela teve uma grande politização nos últimos anos, inclusive uma grande polarização no último período. Esse fator tende a continuar no próximo período, então a gente pode ver bastante, acho que vai acontecer dos eleitores estarem cobrando seus representantes, é o que a gente espera. Você falou sobre esse período mais imediato agora, as eleições, com a polarização mais ferrenha entre eleitores, entre partidários. Isso, apesar de termos aí acompanhado vários momentos críticos, né, com discursos de ódio, com violência, inclusive, entre partidários opositores, mas, de alguma forma, isso mostra um pouco mais de consciência política, mostra que o brasileiro está mais interessado na política, no que acontece no país, mais politizado? Olha, realmente o brasileiro está discutindo mais política, mas infelizmente ele ainda não está fazendo isso de uma forma qualificada. Na verdade, a gente trouxe um pouco o comportamento de torcedor para a política. Esse é um mau sinal, mas esperamos que seja uma etapa da politização da sociedade. Espera-se que seja, mas não necessariamente será. Não necessariamente será. A gente pode esperar um momento muito polarizado no futuro próximo do país. Tá. Agora deixa eu voltar naquele outro ponto que eu ia mencionar aqui, porque a gente vai ter, então, esse Congresso novo. O presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito agora no domingo, vai encontrar um Congresso bastante diferente do que ele está habituado, porque ele passou 28 anos ali dentro da Câmara Federal. E aí, um dos pontos que talvez tenham sido bastante importantes para a escolha de muitas pessoas foi o argumento dele sempre de dizer que a política dele vai ser diferente da velha política, do toma lá, dá cá, do eu vou te dar um cargo e você me dá o apoio. Você consegue vislumbrar esse procedimento dentro da Câmara, apesar de que a gente teve, então, levando em consideração a renovação que a gente tem de mais de 50%, mas ainda temos um bom percentual dos velhos políticos. Olha, o presidente ele vai ter que negociar com quem está no Congresso, né? Como a gente estava falando antes, o partido do presidente, o PSL, tem 10% das cadeiras das câmaras dos deputados. Se a gente for contar os partidos que se aliaram em torno dele, até agora, o DEM, o PTB, o Novo, a gente pode também considerar o PRB, que teve um apoio durante o período eleitoral, ele chega ali a 26%, 27% da Câmara dos Deputados, né? Ele vai precisar dividir o governo entre esses apoiadores e tentar novos apoiadores para conseguir aprovar medidas. A gente pode esperar que isso vai
acontecer. Vinícius, muito obrigado, viu, pela agradeço, sua colaboração. Eu que agradeço, muito bom estar aqui sempre. Muito obrigado. A gente fica por aqui com Realidade em Pauta. Esse programa vai estar disponível lá no nosso site depois, novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você e até o próximo programa.